Prezados companheiros, prezadas companheiras, muito boa noite. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na sua série Estudo Sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. É sempre uma alegria muito grande podermos nos encontrar aqui para falarmos um pouco mais a respeito da doutrina espírita, e, em especial, nesta série, em que, de uma forma muito sistemática e gradativa, estaremos aos domingos, às 20 horas, fazendo este estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando que o primeiro encontro foi no dia 18 de abril, em que nós fizemos a apresentação da série e falamos a respeito do prefácio do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No outro domingo, dia 25 de abril, quem esteve conosco foi o companheiro Marcos Cuba, aqui de Pindamonhangaba, do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, que falou a respeito do item objetivo desta obra. E no último domingo, dia 2 de maio, nós tivemos a presença do companheiro Paulo César Lodi, de Bauru, que falou sobre a autoridade da doutrina espírita. A nós, hoje, cabe a responsabilidade de falarmos a respeito da sua introdução terceira, as notícias históricas, onde vamos falar um pouquinho a respeito dos samaritanos. E é bom e importante lembrar que, ao estudarmos um pouquinho mais, de uma forma detalhada, a história dos samaritanos, desde antes de Jesus até os dias atuais, fica para nós a certeza de que toda esta guerra territorial, política e religiosa que ainda encontramos na cidade de Israel, ela tem os seus motivos muito antigos. Ao estudar detalhadamente a trajetória dos samaritanos, observamos que essas discussões, elas têm um fundamento não da atualidade, mas sim de épocas muito remotas, de épocas antes mesmo de Jesus, como dissemos, e que hoje ainda elas se fazem presentes na atualidade, porque os mesmos samaritanos, os mesmos judeus, os mesmos muçulmanos, enfim, as mesmas pessoas que vivem naquela região, ainda mantêm na sua intimidade, ou seja, o espírito ainda mantém retido em si todo aquele arcabouço histórico que ficou marcado lá atrás, antes de Jesus, na passagem de Jesus pelo planeta e depois de Jesus até os dias atuais. Observamos que, com certeza, muitos daqueles espíritos que lá viveram retornam à vida material e ainda trazem consigo todas essas disputas íntimas e que colocam em prática, em execução no dia a dia da vida, ainda não respeitando, não entendendo, não compreendendo a questão da fraternidade, a questão da igualdade, a questão da liberdade entre os povos. Então, fica muito claro para nós, e acredito que, ao estudarmos sequentemente, de forma sistemática, os outros povos da qual Kardec coloca nessa parte das notícias históricas, poderemos observar da onde é que surgem essas guerras, da onde é que surgem esses desacertos materiais existentes ainda em algumas partes do nosso planeta. Então, para que fique bem claro para nós,
procuramos aí trazer para vocês uma apresentação do povo samaritano, desde os tempos de Jesus até agora, para que nós possamos entender melhor essa questão. E acredito que, como eu disse, ao estudar de forma sistemática e detalhada os outros povos que Kardec coloca aí nas notícias históricas, nós vamos observar que talvez esses espíritos ainda estejam muito longe de uma reconciliação entre si. Esses espíritos talvez ainda terão muito que conviver entre si até conseguirem estar de uma forma harmoniosa, vivendo dentro de uma mesma localidade, dentro de uma mesma religiosidade. Não que uns tenham que se converter à religião do outro, mas que cada um entenda e compreenda que o que importa não é a religião, porque a religião é simplesmente um caminho que nos leva ao Criador, que nos leva a Deus, mas entenderem que o respeito pelo outro, mesmo que ele esteja vinculado a uma outra religião, faz de nós verdadeiros irmãos, verdadeiros companheiros. E isso possibilita-nos estarmos em harmonia uns com os outros, vivendo em paz, vivendo com tranquilidade, procurando nos ajudar, nos ajustar perante as dificuldades do mundo material e da própria sociedade. Então, por isso que o planeta talvez viva este momento tão turbulento de mudanças, de transformações, chamando não só a nós, mas principalmente a esses espíritos ainda mais arraigados ao passado, a terem uma outra postura, a terem uma outra forma de ver ao seu irmão, mesmo que ele esteja vinculado a uma outra religião. Então vejam que nós, nesse momento, passamos a ver de uma forma muito clara, de uma forma muito mais abrangente, através da doutrina espírita, a necessidade de compreendermos um pouco da história da humanidade, para que as respostas perante as dificuldades que hoje nós estamos vivendo, elas sejam mostradas para nós de uma forma clara, de uma forma absoluta. Porque as coisas não acontecem pelo acaso. Tudo tem uma razão, tudo tem um motivo, né? A lei de causa e efeito, que vem mostrar para nós que tudo aquilo que nós causamos ao longo do período, ao longo do tempo, vai nos oferecendo uma demonstração muito mais clara das razões, muitas vezes, do nosso sofrimento atual. Então, nesse estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, nós, na introdução 3, nas notícias históricas, vamos falar sobre os samaritanos. Os samaritanos são um pequeno grupo étnico-religioso originários da Samária. A Samária é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio, constituída pelo antigo reino de Israel, situado em torno de sua antiga capital, a Samária, e rival do vizinho Reino do Sul, o Reino de Judá. Vejam no mapa abaixo que essa região montanhosa da qual nós descrevemos aqui, do Oriente Médio, está ali naquela faixa azul e naquela faixa cor de laranja mais clarinha. Então,
essa região montanhosa, que faz parte do Oriente Médio, ela se dividia em dois reinos. O azul, em cima, o reino de Israel. E o laranja mais clarinho abaixo, o reino de Judá. Apesar de fazerem parte de um mesmo conglomerado físico, havia aí disputa de território, disputa política e, principalmente, a disputa religiosa. O reino de Israel e o reino de Judá definiram-se um com relação ao outro. Embora fizessem parte da mesma comunidade, encontravam-se em disputa no domínio territorial, político e religioso. Vejam aí através da setinha que a Samária fica ali naquela região azul, onde está o reino de Israel. Então, entre esses dois reinos, apesar de estarem vinculados a uma região montanhosa do Oriente Médio, ou seja, formando um único grupo físico, entre eles havia a guerra territorial, política e religiosa. Um estudo de 2 anos atrás, de 2019, produzido pela comunidade samaritana, estima o seu número em 820 pessoas. Atualmente, eles habitam no distrito de Holon, em Tel Aviv, que fica na Palestina, e Nablus, na Cisjordânia, que está na cidade de Israel e na Palestina, respectivamente. Então, atualmente, essas 820 pessoas, que é um número estimado, eles habitam no distrito de Holon, em Tel Aviv, e Nablus, na Cisjordânia. Lembrando que Tel Aviv está em Israel e Nablus e a Cisjordânia está na Palestina. Então, esse pequeno grupo ainda de samaritanos, eles separadamente, apesar de formar o mesmo povo, que é o povo samaritano, um grupo está em Israel e o outro grupo está na Palestina. A região dos samaritanos baseia-se no Pentateuco, tal como o judaísmo. Contudo, ao contrário deste, o samaritanismo rejeita a importância histórica de Jerusalém. Os samaritanos não possuem rabinos e não aceitam o Talmud dos judeus. Então, primeira coisa importante, os samaritanos baseiam-se no Pentateuco de Moisés. Segundo, muito importante, o samaritanismo, que é a religião dos samaritanos, eles rejeitam a importância histórica da cidade de Jerusalém. Eles não possuem rabinos e não aceitam o Talmud dos judeus. Para nosso entendimento, o Talmud dos judeus é o livro que contém a reunião dos preceitos, dos hábitos, das tradições e leis dos judeus. A religião dos samaritanos é o samaritanismo. O samaritanismo é uma religião abrâmica, intimamente relacionada com o judaísmo, que se baseia na Torá dos samaritanos e que, até onde é sabido, é praticada exclusivamente por eles. Então, a religião dos samaritanos é o samaritanismo. É uma religião abrâmica, está profundamente relacionada com o judaísmo, baseia-se na Torá e, até onde se sabe, é praticada única e exclusivamente pelos próprios samaritanos. Provavelmente no samaritano, como no judaísmo, havia cismas e disputas religiosas, das quais pouco se sabe.
No entanto, hoje, por causa do pequeno número de samaritanos que ainda permanecem, há apenas uma corrente religiosa. Então, olha que interessante a nossa visão e o nosso entendimento para toda essa disputa que nós observamos hoje, por exemplo, naquela região de Israel, de Jerusalém. Tanto no samaritanismo como no judaísmo, havia cismas e disputas religiosas. Mas hoje, em virtude desse pequeno número de samaritanos, que ainda permanecem, que ainda existe, há entre eles apenas uma corrente religiosa, que provavelmente deve ser o samaritanismo, que é a própria religião dos samaritanos. Na segunda metade do século XIX, os samaritanos não ultrapassavam 120 pessoas, passando para 146 em 1917. Muito importante esse dado. Quando nós olhamos aquele mapa histórico lá atrás, observamos que havia, sim, um grande número de samaritanos. E que eles foram se diluindo ao longo do tempo, porque foi havendo a divisão de cada um deles, das tribos, dos agrupamentos, e eles acabaram se misturando a outras religiões, se misturaram a outros povos, foram parar em outros territórios, e muitas vezes com isso foram perdendo a sua própria identidade. Então, olha, na segunda metade do século XIX, os samaritanos não ultrapassavam 120 pessoas, passando para 146 em 1917. Hoje, a população samaritana é estimada em cerca de 670 pessoas. Isso em 2005, que vivem no Monte Gerizim e em Olom. O credo samaritano baseia-se nos seguintes pontos, ou seja, o samaritanismo, o credo samaritano, ele se baseia em 5 pontos fundamentais. O primeiro é a unidade e unicidade de Deus. A unicidade e a unidade. Há apenas um Deus, ou seja, a unicidade, um único Deus, e a unicidade desse Deus para com aqueles que o seguem, para aqueles que acreditam nele. Segundo, o único profeta é Moisés. Terceiro, o Pentateuco são os únicos 5 livros inspirados, ou seja, aqueles que foram inspirados por Deus para Moisés e que fazem parte do segmento religioso dos samaritanos. Em quarto, o Monte Gerizim, onde houve um santuário na antiguidade, é o único lugar escolhido por Deus para situar um santuário, sede da sua santidade. Por isso que eles não dão nenhum tipo de razão, não dão nenhum tipo de importância à cidade de Jerusalém, porque eles acreditam que lá no Monte Gerizim, que talvez na antiguidade houve ali um grande santuário, esse seria o único lugar escolhido por Deus para situar o seu santuário, ou seja, o santuário de Deus, que seria a sede da sua santidade. Em quinto, a ressurreição dos mortos ocorrerá antes do juízo final. Então, esses são os 5 credos que fazem parte do samaritanismo, ou seja, o credo dos samaritanos. Aí eu coloquei aqui um quadro para nós entendermos um pouco desse povo, né? Os samaritanos, a sua linguagem é o árabe e o hebraico. A sua religião é o samaritano ou samaritanismo.
os grupos étnicos relacionados a eles são os judeus. Hoje existem 2 assentamentos importantes. O primeiro está em Holon, em Tel Aviv, e o outro em Israel. E o segundo assentamento mais importante está lá no Monte Gerizim, em Nablus, na Cisjordânia e na Palestina. Vamos ver então o que Kardec coloca no livro O Evangelho segundo o Espiritismo a respeito dos samaritanos. Após o cisma das 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Após o cisma das 10 tribos, ou seja, da separação das 10 tribos, da briga entre as 10 tribos, Samaria se constituiu a capital do reino dissidente de Israel. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob os romanos, a cabeça da Samária, uma das 4 divisões da Palestina. Destruída e reconstruída várias vezes, tornou-se, sob os romanos, a cabeça da Samária, uma das 4 divisões da Palestina. Herodes, chamado o Grande, a embelezou de suntuosos monumentos e, para lisonjear Augusto, lhe deu o nome de Augusta, em grego, Sebaste. Os samaritanos estiveram quase constantemente em guerra com os reis de Judá. A aversão profunda, datando da época da separação, perpetuou-se entre os 2 povos, que evitavam todas as relações recíprocas. Aqueles, para tomarem maior acisão e não terem de vir a Jerusalém pela celebração das festas religiosas, construíram para si um templo particular e adotaram algumas reformas. Somente admitiam o Pentateuco, que continha a lei de Moisés, e rejeitavam todos os outros livros que a esse foram posteriormente anexados. Seus livros sagrados eram escritos em caracteres hebraicos da mais alta antiguidade. Para os judeus ortodoxos, eles eram heréticos e, portanto, desprezados, anatematizados e perseguidos. O antagonismo das 2 nações tinha, pois, por fundamento único, a divergência das opiniões religiosas. Se bem fosse a mesma a origem das crenças de uma e de outra. Eles eram, os samaritanos, os protestantes desse tempo, ou seja, do tempo de Jesus. Ainda hoje se encontram samaritanos em algumas regiões do Levante, particularmente em Nablus e em Jaffa. Observam a lei de Moisés com mais rigor que os outros judeus e só entre si contraem alianças. Então vejam, meus queridos amigos e amigas, que a história dos samaritanos remonta um tempo muito longínquo, remonta aí ao tempo de Jesus, antes mesmo de Jesus, onde esse povo que vivia em tribos separadas, após essa separação das tribos, a separação dos reinos, eles foram se espalhando pela região daquele local, foram se espalhando entre os outros povos e, com isso, acabaram diminuindo a sua importância perante
a população da atualidade. Como disse Kardec, os samaritanos eram tidos como os protestantes da época, aqueles mais radicais, aqueles mais contrários a todo tipo de adoração a Deus que fugisse aos preceitos ditados pelo Pentateuco de Moisés. Seguiam Moisés, como os próprios judeus, mas tinham diferenças de opinião, tinham diferenças de entendimento. Então, os samaritanos, de uma certa forma, eles eram desprezados pelo povo daquela época. Kardec coloca os samaritanos como fazendo parte das notícias históricas do Evangelho, para que nós tivéssemos uma noção de quem eram eles. Então, quando nós olhamos, por exemplo, a passagem do Evangelho, que fala do samaritano, nós entendemos e compreendemos o porquê que Jesus usa o samaritano como um exemplo em uma de suas parábolas. Quando ele mostra os outros que passam pelo caído, e somente o samaritano se condói e faz com que aquele caído, aquele doente, aquele ferido, seja tratado de uma forma correta e justa. Porque o samaritano, mesmo sendo desprezado por uma grande parte da sociedade, ele tinha um bom coração. Porque, por ser rigoroso na lei de Moisés, por ser rigoroso no sentido de ser fiel ao Pentateuco deixado por Moisés, ele procurava, na medida das suas possibilidades, fazer o bem àqueles que o ajudavam, àqueles que precisavam de ajuda. Então, o samaritano, ele exercia de uma forma sincera e verdadeira aquilo que está ali no livro, aquilo que está ali no Pentateuco de Moisés. Então, Jesus se utiliza da figura do samaritano para que nós pudéssemos entender o sentido da sua parábola. Por isso que Kardec se utiliza dessas notícias históricas, porque em várias passagens de Jesus, várias passagens contidas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver lá Jesus falar dos nazarenos, dos samaritanos, dos terapeutas, dos publicanos, e assim por diante. Então, quando vemos Jesus falar de um samaritano, ou quando vemos um dos evangelistas falarem do samaritano, nós já temos uma noção hoje de quem é esse povo, quem são essas pessoas, de onde eles apareceram, como eles se mantiveram vivos no sentido da tradição até os dias atuais, onde que nós podemos encontrá-los, qual é a sua forma de vida. Eles, como disse Kardec, eles contraem alianças somente com eles próprios. Então, por isso que nós temos um número hoje muito reduzido de samaritanos em toda a parte do mundo. A sua grande maioria ainda vivendo lá na região de Jerusalém, na região de Israel. Então, fica claro para nós que a intenção de Kardec, ao colocar não só os samaritanos, mas também os outros que serão estudados nos próximos domingos, Kardec, nos deixa bem claro que o importante disso não era simplesmente saber sobre esse povo. O importante era também saber o porquê que Jesus se utiliza deles em suas parábolas. Por que os evangelistas se utilizam deles naquilo que escreveram? Por que eles estão contidos no Velho e no Novo Testamento? Então, é uma maneira de elucidar, de
fazer com que possamos entender melhor o sentido daquilo que é trazido através do Evangelho. É claro que sempre essa parte histórica, é sempre uma parte um pouco mais difícil de entendimento, mas nós procuramos trazer aí sobre os samaritanos aí um pequeno resumo, mostrando a sua origem, a sua história, a sua vida na atualidade, fazendo essa ligação com o Evangelho segundo o Espiritismo, do porquê Kardec se utiliza deles e de outros e coloca-os no Evangelho segundo o Espiritismo, nesse início que fala das notícias históricas, que é justamente para que nós tenhamos uma noção. Porque às vezes nós estamos lendo o Evangelho e o Kardec ou algum espírito toca lá no assunto dos samaritanos, ou fala dos samaritanos, ou um dos evangelistas relembra uma passagem de Jesus que fala do samaritano, ou que fala do publicano, ou que fala do fariseu. Poxa, mas quem era o fariseu? Quem era o publicano? Quem era o samaritano? Por que Jesus falou do samaritano? Por que Jesus falou do publicano? Por que ele falou do fariseu? O que ele quis dizer com isso, colocando essa personagem, esse povo, naquele determinado contexto? Então, é sempre bom para nós fazermos este estudo e obtermos este conhecimento. Nós que lemos cotidianamente o Evangelho, quando fazemos o Evangelho no lar, ou quando temos alguma necessidade, pegamos aquele texto e muitas vezes não conseguimos fazer a conexão correta para um perfeito entendimento. Por isso que, ao criarmos esta série, o estudo sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, foi justamente para isso, para que nós possamos entender melhor o fundamento da obra e entender melhor o porquê que Kardec coloca determinados pontos dentro do Evangelho como sendo pontos importantes e essenciais para o entendimento da obra. Quero convidá-lo a todos no próximo domingo, dia 16 de maio. Quem estará aí dando continuidade a esse nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo será o nosso companheiro César Sátiro, de Sherbrooke, no Canadá. Ele estará falando da introdução 3 ainda às notícias históricas. E o César vai falar sobre os nazarenos e sobre os publicanos. Então, deixo aqui o meu fraternal abraço a todos vocês, agradecendo por esta oportunidade, agradecendo por este encontro, pedindo a você que nos incentive através do seu like, do seu comentário, ajudando-nos na divulgação do canal, na divulgação desta série, juntamente aos seus familiares e amigos, e que possamos nos reencontrar novamente no próximo domingo, às 20 horas, na continuidade deste estudo. Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e uma ótima semana. Até mais.